esse jogo vai pedir a anulação da nossa partida. E esse foi o assunto principal do fim de semana e alguns tricolores ficaram preocupados com essa possibilidade. Mas de fato isso pode acontecer? Vem então comigo ficar sabendo todos os detalhes desse caso e também as últimas notícias desse fim de semana. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Depois de divulgado o áudio do VAR pela CBF da partida entre Fluminense e São Paulo, a equipe de São Paulo emitiu uma nota oficial dizendo que estava estudando as medidas que tomaria com relação ao que julgava ser um erro da arbitragem dessa partida no lance do gol do Cauã Elias. Nesse domingo saiu a informação do Leonardo Lourenço, do GE, dizendo que a decisão que o São Paulo tomou foi de pedir a anulação dessa partida. E aí a pergunta que ficou na cabeça dos torcedores do Fluminense é: o São Paulo pode, de fato, conseguir a anulação dessa partida? Bem, para isso a gente precisa falar sobre o lance. Ainda que durante a partida não tenha ficado tão claro assim para as equipes de transmissão, ou até para quem estava assistindo o jogo, que o Zanovelli foi discutir no VAR quando ele vai revisar o lance. Após o jogo, revendo o lance, fica muito claro para todo mundo que o Thiago Silva bate a falta sem que o árbitro tivesse apitado a paralisação para o lance. E ainda que eu acredite que, mesmo que o Thiago não tivesse colocado a mão na bola para poder parar a bola, o lance teria seguido da mesma forma, o Thiago estava com total controle da bola e teria gerado gol. O que diz a regra sobre isso? Bem, isso aqui é o manual de regras de futebol oficial da CBF, que tá aqui com a data de 2019, mas quando você vai lá no site da instituição, marca setembro de 2024. Se a gente for na página 214, que fala sobre linguagem corporal, comunicação e apito, fica muito claro que o apito é necessário para sinalizar a interrupção do jogo para um tiro livre ou um tiro penal. No nosso caso seria o tiro livre. Para o Thiago Silva poder bater a falta, o árbitro teria que ter sinalizado essa falta com o apito. E o que acontece no lance é que o Zanovelli dá a vantagem. O áudio do VAR deixa isso ainda mais claro, que o próprio Zanovelli, na comunicação com o árbitro de vídeo, fala que ele sinaliza, ele vai dar a vantagem, o Thiago para bater a falta e aí ele sinaliza a falta dando sequência no jogo, mas em momento nenhum soa o apito para isso. Ou seja, se a gente for falar sobre arbitragem fria, ainda que a sequência do lance fosse resultar no gol, já que o Thiago estava com o controle total da bola, bem, a regra diz que o São Paulo teria direito sim de solicitar essa anulação. E aí, pra gente conferir a regra no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com um artigo que a própria publicação do GE coloca, que pode ser utilizado para o São Paulo tentar anular essa partida, coloca aqui das infrações relativas à arbitragem, artigo 259, fala aqui sobre a pena e suspensão que o árbitro pode levar, e coloca aqui: a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovante erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Então, sim, o São Paulo pode pedir a anulação dessa partida. Mas, segundo o artigo 85, a impugnação, ou seja, o pedido para revisão ali de um lance errado para que haja anulação, a impugnação deverá ser protocolada no tribunal, seja o STJD ou o TJD competente, em até 2 dias depois da entrada da súmula na entidade de administração do desporto. Ou seja, o São Paulo poderia até pedir a anulação, mas isso teria que ter acontecido 2 dias após a entrada da súmula. E o São Paulo está fazendo isso alguns dias após, já que só decidiu que vale pedir a anulação após sair o áudio do VAR. E como o Gabriel Amaral chegou a mostrar no Rádio Tricolor, a publicação da súmula da partida contra o São Paulo aconteceu no dia da própria partida, às 9h30 da noite, ou seja, o São Paulo não teria mais tempo hábil para correr atrás disso no STJD, ainda que queira marcar posição, como menciona a própria matéria do Leonardo Lourenço, nem eles acreditam que conseguiriam a anulação do jogo. A gente tem que olhar que se for conseguir a anulação do jogo por conta de erro de arbitragem, gente, o Campeonato Brasileiro nem vai terminar, porque vai abrir precedente para que todos os times assim se sentirem prejudicados pela arbitragem e de fato tiver um erro comprovado, o que nesse Campeonato Brasileiro está sendo ainda mais fácil de comprovar. Você pode até ali considerar que a lei fala sobre ser relevante ou não,
mas você abriria um precedente muito grande para você ter anulação de jogos. Isso não é nem interessante para a CBF, na verdade isso geraria um problema ainda maior dentro do campeonato. Então, tricolor, pode ficar tranquilo. Ah, Mira, mas por que você tá falando sobre isso? Porque tem gente preocupada, de fato, envolve o Fluminense. Esse é o assunto que está sendo debatido. É um jogo que é importante pra gente, é um resultado que é importante pra gente. Então eu tô aqui pra tranquilizar o seu coração tricolor e tem que pensar que, ainda que você acredite que o STJD pode tentar ferrar o Fluminense tem a regra na sua mão se qualquer coisa acontecer. Obviamente o Fluminense vai correr atrás, tendo o artigo da lei ao seu favor, que é o artigo 85, que coloca aí um prazo para esse tipo de pedido de anulação. Inclusive, se gostou da explicação, de ter entendido o caso e de estar mais tranquilo, não esquece de curtir aqui. Vou fazer um resumão, um compilado do que saiu de informações nesse fim de semana. As principais notícias sobre o Fluminense nesse fim de semana, além dessa questão da arbitragem, envolvem o Fluminense e a Liga Forte União. O primeiro caso foi que, segundo Danilo Lavieri e o Rodrigo Matos, do Portal UOL, a Liga Forte União fechou com a Amazon um acordo para a transmissão de um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro. Esse acordo da Amazon com a Liga Forte é um acordo de transmissão com exclusividade, que ainda não foi assinado o contrato, mas já está tudo acordado, e faz com que a gente chegue ali, junto com os acordos da Record e do YouTube hoje, a pelo menos 700 milhões de direitos de transmissão, tendo ainda mais 4 confrontos, digamos assim, na mão, para serem negociados com outras plataformas. Inclusive, segundo a matéria, as outras empresas que estão em contato com a Live Mode, que têm interesse nesses pacotes que a gente ainda pode vender, são a Globo, o Mercado Livre e o DAZN. A ideia hoje, com a entrada no Corinthians no grupo, é que, fechando o restante dessas vendas, a gente consiga alcançar 1,7 bilhão em arrecadação de direitos de transmissão. E o outro assunto que foi tema é a possibilidade da diminuição do adiantamento dos direitos de transmissão dos times da Liga Forte União, que é bem interessante pra gente. Vou colocar a matéria com vocês, que essa vale um pedacinho da leitura para poder explicar. Essa matéria é do Rodrigo Matos, também do Portal UOL. Clubes de investidores da Liga Forte negociam a redução de acordo de TV. Aqui ele explica, né? Os clubes da Liga Forte União e os investidores do grupo negociam uma revisão do acordo para a venda de uma fatia dos direitos de TV do brasileiro. O novo acordo reduziria os atuais 20% na mão dos investidores para um percentual entre 10 e 12%. E há boas chances dessa mudança ser aprovada. Então, lembra aquele adiantamento de 20% que a gente pegou, que de certa forma prejudicaria o Fluminense futuramente, já que não teria o direito a esse dinheiro que viria nas transmissões por ano? Bem, agora esse valor pode ser reduzido para 10 ou 12%, ou seja, o Fluminense teria um adiantamento menor agora, mas também um prejuízo menor futuramente. Aqui até ele fala que os fatores que fizeram os clubes da Liga decidirem por isso, né? Seria o primeiro, o pedido dos clubes da Série A da Liga Forte, que viam a possibilidade de um desequilíbrio com os times da Libra, que de fato é a maior preocupação. Afinal, não adianta a gente conseguir um bom contrato, mas sofrer futuramente não recebendo 20% desses valores que entrariam depois. E segundo, há um atraso no pagamento de parcelas dos investidores para as equipes da Série B do grupo, né? E aí aqui ele só relembra quais são os grupos que fazem parte dessa publicação. Aqui a matéria até fala um pouco mais de detalhes, por exemplo, os clubes que hoje pegaram 12%, de certa forma teriam que devolver o valor equivalente a esses 2% a mais, caso fique decidido que o adiantamento será apenas de 10% e não de 12%. Mas assim, pensando friamente, acho que o Fluminense até pode ter um problema hoje, se de fato contava com esse adiantamento. Eu acredito que contava com esse adiantamento de 20% dentro do orçamento, mas futuramente o dano vai ser bem menor do que poderia ser se de fato mantivessem esse adiantamento de 20%. E para fechar com uma informação que eu quase ia esquecendo, mas que é muito importante pra gente, segundo o Vitor Lessa, o Germancano treinou nessa semana de data FIFA sem dores, sem voltar a sentir dores. Há uma grande expectativa de que ele volte a estar à disposição da equipe
equipe para a partida contra o Juventude. Obviamente vai tudo depender dos treinos dessa semana, mas o fato dele ter treinado uma semana sem dores e até segundo o Lessa foram treinos mais longos nessa semana de data FIFA, isso sem sombra de dúvidas empolga demais. Estamos na torcida pela volta do nosso artilheiro. E pra falar até que não tem novidade nenhuma além disso, a gente vai começar a ter lives fixas aqui no canal toda segunda-feira às 8 horas da noite. O horário foi votado, inclusive, na live que a gente fez na quinta-feira. Conto com a presença de vocês, fica aí o convite. Se você é novo do canal, vem participar da nossa resenha, a galera curte bastante. Espero por vocês. Agradeço até por vocês terem ficado até aqui me acompanhando. Espero que tenham curtido a atualização. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a nossa live mais tarde.